Existe um motivo profundo, silencioso e brutal pelo qual você nunca recebeu o respeito que merece. Marco Aurélio dizia que a dignidade de um homem está naquilo que ele tolera, e Zenão de Cítio lembrava: o que você aceita, você se torna. Então responda: quantas humilhações você engoliu? Quantas vezes você ficou em silêncio quando deveria se impor? Talvez o problema nunca tenha sido o mundo, mas sim o que você permitiu que o mundo fizesse com você. Este é o estoicismo, o vírus mental. Aqui, a verdade é direta e sem filtros. Comente agora: eu não aceito menos do que respeito, para mostrar que você está comprometido com essa transformação. A verdade é que ninguém nasce sendo respeitado. O respeito é construído, conquistado e protegido diariamente como um território hostil. E se você está assistindo este vídeo, é bem provável que em algum momento da sua vida você percebeu que as pessoas não te tratam com o valor que você acredita ter. Elas te ignoram, te interrompem, te subestimam, se aproveitam das suas boas intenções, zombam das suas opiniões e até riem quando você tenta se posicionar. E o mais doloroso é perceber que por mais que você tente, nada muda. Você dá, dá e dá, mas ninguém reconhece. Você tenta ser o melhor possível para não criar conflitos, mas acaba sempre sendo o mais fácil de derrubar. Mas existe um motivo real e profundo por trás disso. Um motivo que a maioria dos homens nunca tem coragem de encarar. É duro, é incômodo, é desconfortável, mas é exatamente isso que precisa ser dito. Marco Aurélio escreveu que você se torna aquilo que tolera. E essa frase, apesar de antiga, revela o diagnóstico mais preciso do fracasso masculino moderno. Você permite demais. Você deixa passar pequenas faltas de respeito, achando que está sendo maduro, mas está apenas treinando as pessoas a te tratar como alguém irrelevante. Você se cala para evitar conflito, mas esse silêncio mata sua autoridade. Você tem medo de perder pessoas e, por isso, perde a si mesmo no processo. E o grande problema é que, com o tempo, esse comportamento se torna invisível para você, mas extremamente claro para todos ao seu redor. As pessoas percebem quando um homem não se impõe. Elas sentem quando não há firmeza na sua palavra, quando você fala, mas não sustenta, quando parece forte por fora, mas inseguro por dentro. E o respeito desaparece porque a percepção de valor desmorona. E aqui está a parte mais brutal. Ninguém vai te dar o respeito que você não exige. As pessoas não te respeitam porque você nunca ensinou ninguém a te respeitar. E talvez você pense: mas eu nunca faltei com respeito a ninguém. E esse é exatamente o problema. Você acha que respeito é sobre ser educado, quando, na verdade, respeito é sobre limite, postura e presença. Zenão de Cítio dizia que um homem que domina a si mesmo é invencível. E é nessa frase que se encontra a chave do respeito. Porque o respeito não começa nas palavras, mas na energia que você transmite. Um homem que se controla, que sabe o que quer e que não aceita ser maltratado, cria naturalmente um campo de força ao redor de si. É como se seu olhar, seu silêncio, seus gestos e sua postura comunicassem: eu sei quem eu sou e você não vai passar por cima de mim. Só que a maioria dos homens hoje perdeu essa energia, essa presença, essa firmeza. Eles se tornaram emocionalmente frágeis, excessivamente disponíveis, sempre justificando tudo, sempre tentando agradar todo mundo. E quando você tenta agradar demais, você automaticamente perde respeito. O respeito se constrói quando você mostra aos outros que sua atenção é valiosa, que seu tempo é seletivo, que sua energia é rara.
Homens que são respeitados não estão disponíveis para tudo e todos. Eles têm critérios. Eles dizem não. Eles se afastam quando algo não os serve. Eles não negociam princípios. Isso incomoda, irrita, frustra, mas é por isso que funciona. As pessoas respeitam limites, não gentilezas. Respeitam firmeza, não fragilidade. Respeitam clareza, não confusão. E ao longo deste vídeo, você vai descobrir exatamente por que você nunca foi respeitado, como corrigir isso e, principalmente, como construir uma presença tão forte que as pessoas pensarão 2 vezes antes de te tratar de qualquer maneira. Porque respeito não é um pedido, é uma consequência direta do homem que você escolhe ser todos os dias. Agora que você entendeu a raiz do problema, é hora de aprofundar o verdadeiro motivo pelo qual o respeito nunca chegou até você. Você treinou as pessoas a te ignorarem. Pode parecer duro, mas é a realidade. Respeito não desaparece de repente. Ele é corroído aos poucos, nos detalhes, nas pequenas permissões que você deu sem perceber. Cada vez que alguém te interrompeu e você continuou falando como se nada tivesse acontecido, você perdeu respeito. Cada vez que alguém pediu algo absurdo e você aceitou para evitar conflito, você perdeu respeito. Cada vez que alguém te tratou com pouco caso e você tentou entender o lado dela, você perdeu respeito. O acúmulo dessas microconcessões constrói uma imagem de fraqueza que outras pessoas conseguem identificar instantaneamente, mesmo que você não perceba. E aqui está a verdade incômoda. Os outros respeitam aquilo que você respeita em si mesmo. Se você não respeita seu tempo, ninguém vai respeitar. Se você não respeita seus limites, ninguém vai respeitar. Se você não respeita suas emoções, suas decisões e seus princípios, ninguém vai levar você a sério. O ser humano funciona assim. As pessoas testam você continuamente, de forma consciente ou não. Elas observam sua reação. Se você não reage, elas avançam. Se você hesita, elas pressionam. Se você demonstra insegurança, elas exploram. Não porque são más, mas porque é assim que a dinâmica social funciona. E na maioria das vezes, você está sempre no lado que cede. Existe uma frase poderosa atribuída a Epicteto. Se você quer ser respeitado, comece respeitando a si mesmo. Isso significa parar imediatamente de negociar aquilo que é inegociável. Significa parar de ser o homem que promete e não cumpre. O homem que diz sim quando quer dizer não. O homem que finge não se incomodar, mas se corrói por dentro. A falta de respeito externo é simplesmente o reflexo da falta de coragem interna. Você pensa que está sendo tolerante, equilibrado, evoluído, mas na verdade está apenas sendo maleável demais, flexível demais, compreensivo demais. E ninguém respeita aquilo que é facilmente moldado. Um dos maiores erros que destrói o respeito masculino é explicar demais. Quanto mais você tenta justificar seu comportamento, mais inseguro você parece. Homens respeitados são concisos, diretos, firmes. Eles falam o necessário. Não precisam se prolongar, não precisam convencer. A própria postura deles já basta. Já você, provavelmente, aprendeu a sobreviver agradando, sendo útil, sendo querido. Só que aquilo que você acredita ser bondade, muitas vezes, é visto pelos outros como submissão. E submissão nunca gera respeito, gera conveniência. Outro ponto crucial: você não impõe consequências. E sem consequências, qualquer limite é apenas um pedido tímido. Quando alguém ultrapassa a sua fronteira e você não age, você ensina essa pessoa a repetir o comportamento. Dizer "não faça isso" sem agir quando isso acontece é irrelevante. A punição não precisa ser agressiva.
Às vezes, basta o afastamento, o silêncio, a retirada de acesso. O problema é que a maioria dos homens teme perder as pessoas ao redor. Só que o medo de perder faz você perder o respeito primeiro. E quando isso acontece, toda a relação pessoal, profissional, familiar se desequilibra. Também é importante entender como a energia masculina funciona. Respeito está diretamente ligado à sua capacidade de se manter centrado, calmo e inabalável. Homens que reagem emocionalmente a tudo são facilmente manipuláveis. Homens que se irritam por qualquer coisa perdem autoridade. Homens que imploram por compreensão perdem força. A força não está em gritar, está em não se destabilizar. Marco Aurélio não era respeitado porque gritava ordens. Ele era respeitado porque sua presença era sólida. Ele era o tipo de homem que, mesmo em silêncio, ocupava espaço. E talvez o ponto mais brutal seja este: você tenta demais ser aceito. E quando você tenta ser aceito, você automaticamente se coloca abaixo dos outros. É impossível ser respeitado por quem você tenta impressionar. Respeito nasce do desapego, da autonomia, da independência emocional. Quando você não precisa agradar, você se torna perigoso. E homens perigosos são sempre respeitados. No final, o motivo pelo qual você nunca foi respeitado não é complexo. É simples. Você não se vê como alguém que merece respeito. Seu comportamento comunica isso, sua postura comunica isso, suas concessões comunicam isso. Mas tudo isso pode ser mudado. E nos próximos blocos, você aprenderá exatamente como reconstruir sua presença, seus limites e sua energia de forma tão sólida que ninguém jamais ousará te tratar como antes. Chegamos ao ponto mais profundo e brutal deste tema. O respeito não é apenas uma questão de postura externa, é uma guerra interna entre a versão fraca e a versão forte dentro de você. E a maioria dos homens perde essa guerra todos os dias sem perceber. O desrespeito que você recebe é, na verdade, uma consequência direta das batalhas internas que você tem medo de enfrentar. Epicteto dizia que ninguém pode te humilhar sem sua permissão. E isso não é poesia barata, é um mapa psicológico. Cada vez que alguém tira vantagem de você, existe uma parte sua que deixou. Uma parte que aceitou o mínimo. Uma parte que não acredita merecer mais. E essa parte, essa fraqueza silenciosa, é exatamente o que as pessoas percebem antes mesmo que você abra a boca. Nesta fase, precisamos ir mais fundo. O respeito começa no nível da identidade, não no que você fala, não no que você faz, mas no que você acredita ser. Se no fundo você se considera inferior, desprezível ou indigno, essa energia se manifesta na sua postura, no seu olhar, no seu corpo e nas suas decisões. É por isso que homens com baixa autoestima atraem pessoas que os dominam. É por isso que homens emocionalmente carentes atraem pessoas abusivas. É por isso que homens inseguros atraem situações que reforçam ainda mais sua falta de valor. O mundo responde à vibração que você emite, e a identidade fraca vibra submissão. Para quebrar isso, é necessário compreender um princípio esquecido pelos homens modernos: autossuficiência emocional. Isto não significa ser frio ou distante, mas sim não depender da validação externa para sentir valor. Marco Aurélio governou um império inteiro sem buscar aprovação. Ele consultava sua própria consciência como tribunal final. Os estoicos sabiam que um homem que precisa constantemente ser reconhecido se torna um servo emocional. E servos nunca são respeitados. A pergunta é:
Quantas vezes você moldou seu comportamento para agradar? Quantas vezes você se anulou para ser aceito? Quantas vezes você engoliu sua verdade para evitar rejeição? Cada uma dessas escolhas destruiu um tijolo da sua fortaleza interna. Outro ponto avançado: seu ambiente molda o respeito que você recebe. Se você vive rodeado de pessoas fracas, agressivas, mediocres, invejosas ou dependentes, você inevitavelmente será puxado para baixo. Pessoas sem respeito próprio não sabem respeitar ninguém. Pessoas que vivem no caos não reconhecem ordem. Pessoas que vivem na insegurança não suportam ver alguém seguro. E aqui está a parte dura. É provável que você aceite esse ambiente porque ele te faz sentir menos ameaçado. Subconscientemente, você escolhe estar entre pessoas que não te desafiam, porque isso é confortável. Mas nada destrói mais o respeito do que ser o homem mais forte em um grupo fraco. Você se acomoda, se torna arrogante, se torna preguiçoso. E pior, se torna cego ao próprio declínio. Homens verdadeiramente fortes se cercam de pessoas que os puxam para cima, não para baixo. Também precisamos falar sobre o silêncio do homem fraco. Existem dois tipos de silêncio: o silêncio do fraco e o silêncio do forte. O silêncio do fraco é aquele onde você não fala porque tem medo, onde você se cala porque não quer desagradar, onde você engole porque teme consequências. Esse silêncio destrói sua alma. Já o silêncio do forte é completamente diferente. É o silêncio de quem não precisa provar nada. É o silêncio de quem analisa, observa, escolhe quando agir. Esse silêncio impõe respeito. O mundo reconhece imediatamente quando seu silêncio vem da força ou da covardia. E é provável que, até agora, o seu silêncio tenha sido confundido com submissão. Outro ponto avançado é o domínio emocional, um dos pilares essenciais do respeito estoico. Homens explosivos, impulsivos, ciumentos, desesperados ou instáveis emocionalmente se tornam previsíveis. E previsibilidade é fraqueza. Quando alguém consegue te irritar com facilidade, essa pessoa te controla. Quando alguém consegue te tirar do sério, essa pessoa te domina. E quando alguém domina suas emoções, ela destrói seu respeito. A verdadeira força está em controlar o que é seu, sua atenção, sua reação, sua energia. Zenão dizia: a felicidade está na autodisciplina. E o respeito também. Por fim, precisamos abordar um dos aspectos mais dolorosos. O respeito não volta para quem continua sendo a mesma pessoa. Você pode assistir a 1000 vídeos, ler 50 livros, repetir frases motivacionais. Mas nada mudará se você continuar reforçando hábitos fracos. O homem que você é hoje criou a realidade que você vive agora. Se a realidade não te respeita, algo na sua forma de existir precisa morrer. As versões antigas precisam ser abandonadas. A covardia precisa ser substituída por coragem. A necessidade precisa ser substituída por independência. A insegurança precisa ser substituída por presença. O respeito começa quando você finalmente decide deixar de ser quem você foi até agora. Agora que você entendeu as raízes, as causas internas e os mecanismos psicológicos que sabotaram o respeito que você sempre buscou, chegou a hora de encarar a parte final, a mais dura e transformadora. O respeito só nasce quando você se torna um homem impossível de ignorar. Isso não tem nada a ver com gritar, impor medo ou intimidar. Tem a ver com presença, convicção, clareza e limites inegociáveis. E o fato é simples. Até hoje, você viveu como alguém fácil de manipular, fácil de convencer, fácil de acessar, fácil de abalar.
e homens fáceis nunca são respeitados. O mundo funciona por hierarquias invisíveis. As pessoas sentem sua energia antes de ouvirem suas palavras. Elas percebem sua insegurança antes de você tentar escondê-la. Elas enxergam sua dúvida antes de você tentar parecer firme. A verdade é que o respeito que você nunca recebeu não foi tirado de você. Foi você quem nunca o construiu. E nada muda até que você mude completamente a forma como você se apresenta ao mundo. O primeiro passo é aprender a dizer não. Isso parece simples, mas para a maioria dos homens é quase impossível. Você tem medo de desapontar, medo de decepcionar, medo de perder alguém, medo de ser visto como rude ou arrogante. Esse medo transformou você em alguém manipulável. Mas homens que dizem não criam fronteiras claras sobre o que pode e o que não pode ser feito com eles. Quando você começa a negar convites desnecessários, favores que drenam sua energia e comportamentos que te desrespeitam, algo mágico acontece. As pessoas começam a te enxergar com outros olhos. Elas percebem que você não se dobra por qualquer coisa, e isso muda tudo. Outro ponto essencial é corrigir imediatamente qualquer desrespeito, mesmo que seja sutil. O desrespeito raramente começa grande, ele começa pequeno, quase invisível. Uma piada fora de hora, uma provocação disfarçada, alguém te ignorando enquanto fala, alguém te chamando de forma diminutiva. O erro é deixar passar. O mundo interpreta isso como sinal verde para abusar mais. Homens respeitados corrigem na hora, com calma, com firmeza, sem hesitação. Quando um homem demonstra que não tolera o mínimo de desrespeito, ele impede que o máximo aconteça. Limites não são sobre agressividade, são sobre clareza. E você precisa entender também que respeito e solidão caminham juntos. Quando você começa a se valorizar, naturalmente você se afasta de pessoas que se aproveitavam da sua fraqueza. Você perde relações, perde amigos, perde vínculos que nunca foram reais. É doloroso, mas é necessário. O homem que escolhe ser respeitado, inevitavelmente paga o preço da solidão temporária. Mas essa solidão é fértil. É nela que você reconstrói sua identidade, sua postura, sua energia. É nela que você se torna um homem que se sustenta sozinho, sem precisar da aprovação de ninguém. E esse homem, quando retorna ao mundo, retorna inviolável. Outro ponto fundamental: respeito exige consistência. Não adianta agir com força hoje e voltar à submissão amanhã. As pessoas precisam perceber que sua postura não é um momento, é uma nova estrutura. Marco Aurélio dizia que a ação consistente cria caráter, e caráter é exatamente aquilo que as pessoas respeitam. Quando você passa semanas, meses, anos sustentando sua palavra, suas decisões, seus limites e sua presença, você se torna alguém raro. E tudo que é raro é naturalmente valorizado. E aqui está uma verdade brutal que poucos têm coragem de admitir. Você será testado. A partir do momento em que você decide mudar, o mundo vai te desafiar. Pessoas vão provocar, tentar te tirar do eixo, tentar te trazer de volta à sua versão antiga. Elas vão testar sua paciência, seu silêncio, sua firmeza. E é aqui que a maioria cai. Porque é fácil ser firme quando ninguém te desafia. É fácil ser forte quando tudo está calmo. O verdadeiro respeito nasce quando você permanece inabalável no caos. Quando alguém te provoca e você não reage com impulsividade. Quando alguém tenta te manipular e você não cede. Quando alguém tenta te diminuir e você se mantém em pé, sólido, estável, impassível. Por isso,
O último e talvez mais poderoso princípio é este: torne-se o seu próprio padrão. Pare de buscar referência externa para validar sua força. Pare de esperar que alguém reconheça seu valor. Pare de querer provar algo a quem não merece. O homem respeitado é aquele que se mede por seus próprios critérios. Ele não segue a multidão, não copia comportamentos, não busca aprovação. Ele constrói a si mesmo, através da disciplina, da integridade e da consciência. Ele sabe que o respeito mais importante não é o dos outros, é o respeito que ele sente quando se olha no espelho. O motivo real pelo qual você nunca foi respeitado é porque você nunca escolheu ser o tipo de homem que exige respeito sem precisar pedir. Mas agora você sabe o caminho. Agora você entende o mecanismo. Agora você tem as ferramentas. E daqui para frente, tudo depende do homem que você decide ser a partir de hoje. Respeito não é sorte, não é genética, não é destino, é construção diária. E o mundo inteiro muda quando você muda. No fim de tudo, existe uma verdade que você não pode mais ignorar. Ninguém vai te dar o respeito que você não exige de si mesmo. Você acabou de atravessar uma jornada de consciência brutal. Descobriu as raízes da sua fraqueza, a origem das suas concessões e os mecanismos invisíveis que te transformaram em alguém que aceita menos do que merece. Mas agora, você está diferente. Agora você enxerga. E quando um homem enxerga, ele não volta ao escuro. A partir de hoje, cada decisão sua deve refletir a força que você está reconstruindo. Cada limite seu deve ser protegido como algo sagrado. Cada silêncio seu deve vir da firmeza, não do medo. Você não é mais o homem que se anulava, que se moldava, que precisava de aprovação. Você está entrando na versão mais sólida, mais consciente e mais perigosa de si mesmo. E essa versão não pede respeito, ela impõe. Agora, o seu próximo passo é continuar essa transformação. Aqui no Estoicismo, o vírus mental, existem 2 vídeos recomendados na tela final que vão aprofundar tudo isso e elevar sua mentalidade a um novo patamar. Assista os 2, sem pular. Sua evolução não pode parar aqui. E antes de encerrar, quero falar diretamente com você que chegou até o fim. Isso te coloca em um grupo raro. Um grupo de homens que não fogem da verdade, que não têm medo do espelho, que estão prontos para quebrar a si mesmos para reconstruir algo melhor. Por isso, você merece ser reconhecido. Então comente agora: eu cheguei até o final. Sou persistente. Eu vou vencer. Apresentamos a vasta gama de conteúdo disponível em nosso canal. Aqui abordamos uma diversidade de temas que certamente serão do seu interesse. De tutoriais detalhados a análises complexas, nossa missão é fornecer informações relevantes para o seu aprimoramento. Ao inscrever-se, você assegura o acesso a conteúdos exclusivos e se mantém informado sobre todas as novidades. Não perca a oportunidade de ampliar seu conhecimento e se atualizar com nossos vídeos de alta qualidade. Não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos com seus contatos. Isso nos auxilia a continuar produzindo materiais de excelência para o seu benefício. Sua participação é essencial para o desenvolvimento do nosso canal. Contamos com sua presença para fazer parte desta jornada conosco. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Agradecemos sua audiência e até o próximo vídeo.